É interessante a gente ver na pesquisa da Datafolha o que mais preocupa o brasileiro, né, nas eleições, porque a gente fala assim, o que vai bombar nessas eleições, né? O que vai conduzir as eleições? E aí saiu a pesquisa da Datafolha. E é muito curioso porque o que mais preocupa o brasileiro é algo que praticamente nem pergunta se faz, né, no debate eleitoral. A gente daqui a pouquinho vai começar com as sabatinas, com os debates. E será que a gente vai falar sobre saúde? Tem sempre aquelas perguntas, aquelas respostas que são, né, super já decoradas deles. Quais são os principais problemas do Brasil? Saúde, em primeiro lugar, segundo os brasileiros, 21%. Violência, segurança, polícia, criminalidade. Esse é um ponto que a gente tem falado muito, 19%. Economia, inflação, aumento de preço de cesta básica, 11%. Educação, 9%. Corrupção, desonestidade, 9%. Desemprego, aí depois miséria, nananã. E aí é interessante isso, né, professor Schneider, olhando aqui, ó. O que mais preocupa o brasileiro? Será que esses vão ser os assuntos das eleições desse ano? Olha, eu tendo a achar que sim. Eu acho que a saúde sempre esteve ali na frente, né? Eu acho que o que tem mais protagonismo recentemente do que existia é a questão da segurança pública. E acho que essa também vai ser uma fragilidade para o governo lidar, né? Porque aí também, assim como a questão da corrupção, vai contra aquele que está no cargo, né? Porque ele é o responsável na cabeça das pessoas, embora o governo federal não opere os sistemas de segurança diretamente. Eu acho que esses dois vão ser os temas principais. E me chama a atenção na pesquisa também, um dado que está colocado, hoje até em alguns órgãos de imprensa, é o fato do pessoal que tem 2 a 5 salários mínimos ocorreu uma movimentação nesse público. Quem tem 2 a 5 salários mínimos, só para o nosso telespectador, ouvinte entender, é aquele que é o maior beneficiado com a última medida do imposto de renda do governo federal, que devolve parte do imposto de renda, né, para aqueles que ganham até R$5.000, não há mais desconto de imposto de renda. O governo apostava nesta medida e aposta nessa medida como uma medida importante. Mas o que aconteceu com este público especificamente? Houve uma queda do Lula de 7 pontos percentuais entre dezembro e março desse ano. Ou seja, entre dezembro e março desse ano, Lula perdeu popularidade entre aqueles que são os maiores beneficiários desta medida. E houve um aumento de 8 pontos de Flávio Bolsonaro. Então, é interessante ver que essa eleição, esse processo está um pouco confuso ainda, porque os feitos do governo não estão dando impacto aquilo ainda. Que parecia coisa contada, né? Quer dizer, bom, a hora que vier o imposto de renda, a gente vai ter um aumento nessa população. Isso não aconteceu. Uma outra coisa interessante na pesquisa, Fabiola, é que a avaliação do governo ela piorou. Mas ela está sempre, como a gente comentou na semana passada, ela não está passando de um determinado limite, né? E isso também é ruim para o presidente Lula nesse momento, né? Eu acho que o caso do Supremo é pior para o governo federal e para o candidato do governo federal, que é o presidente Lula, do que para a oposição. E acho que tem uma coisa importante também que a gente não está colocando, que é o seguinte: sempre que o PT venceu, ele teve o apoio dos derrotados no primeiro turno. Foi assim em 2002 com Ciro, Roberto Freire e outros candidatos. Foi assim no segundo mandato do Lula, no primeiro mandato de Dilma e na segunda eleição de Dilma, e agora, que Lula teve o apoio de Simone Tebet, enfim, teve o apoio do chamado centro, né? Que numa eleição muito acirrada, ele é muito relevante. Desta vez, pelo menos com os candidatos que temos hoje, não parece que ele terá essa oportunidade. Porque todos os candidatos estão no campo, vamos dizer assim, do centro, da direita para o que a gente chama de extrema-direita, né? Quer dizer, do centro para a direita, vamos dizer assim. E isso pode ser também um problema no processo eleitoral. Então, a pesquisa nos mostra calcificação,
9 entre 10 eleitores de Lula continuam votando em Lula, 9 entre 10 eleitores de Bolsonaro não se arrependem de ter votado em Lula, 9 entre 10 eleitores de Bolsonaro não se arrependem de ter votado em Bolsonaro. A proeminência da segurança pública como um tema relevante e o fato da gente ter dois movimentos importantes. Aqueles mais pobres, de 0 a 2 salários mínimos, Lula já teve um pouco melhor do que está hoje, mas está muito bem. Mas aqueles de 2 a 5 que precisavam ser conquistados com essa medida do imposto de renda e outras medidas, ainda não estão convencidos. Ao contrário, houve um recuo do Lula nesse conjunto de eleitores e hoje um crescimento de Flávio. Vamos ver agora com o tempo, e a gente não pode esquecer duas coisas. Lula é bom de eleição e ele vai estar com a caneta na mão. E a gente sabe o que é a caneta na mão perto de uma eleição num país como o Brasil.